Para se tornar de fato um estudante de alta performance, um aluno competitivo para a prova do Enem, você precisa ser um excelente executor. Na hora da prova, você não vai ser beneficiado se for criativo, você não vai ser beneficiado se você for uma pessoa inovadora. Não. A hora da prova do Enem, aquelas 5 horas, aquelas 5 horas e meia, é para você replicar, repetir o que você vem testando nos meses anteriores a essa prova. Então, calma, não seja um aluno que vai criar na hora da prova um roteiro, um fluxo de execução do exame que foi completamente diferente do que você vem se preparando. Então eu recomendo para você, de fato, que na hora da prova você não mude o teu roteiro. E esse roteiro deve ser testado dezenas de vezes ao longo da tua preparação. Então lembra, o roteiro de prova é como se fosse um mapa do tesouro. E saiba utilizar esse mapa do tesouro porque ele é individual. Ele foi feito especialmente para você. Então, para você desenvolver esse seu mapa, você precisa testar. Será que eu consigo performar bem começando pela redação? Ah, consigo bem. Porque na hora da prova você vai colocar a redação para o final. Não faz nenhum sentido. Eu conheço dezenas de pessoas que se deram muito mal na prova do Enem porque mudaram o roteiro dela na hora da prova. Não faz sentido, pelo amor de Deus. Aplica bem, seja metódico em escolher, em testar a sequência de provas para você basicamente colocar ali o que você vem treinando diversas vezes. Lembrando que na hora da prova você vai estar num ambiente que gera muita ansiedade, pessoas que você não conhece. Muito provavelmente numa faculdade que você nunca entrou, numa sala de aula que você nunca viu. Então aquele ambiente, de fato, é um ambiente que vai gerar uma certa pressão em você. E na neurociência, a gente explica que quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, submetido em um ambiente sob pressão, a gente às vezes para de pensar racionalmente e começa a executar algumas coisas que são vícios ou virtudes. Então, se você vem treinando diversas vezes fazer aquilo ali, cara, é só você repetir, porque o teu cérebro já criou tanta conexão neural, já reforçou tanto essa ligação entre esses dois neurônios, que você basicamente vai ser só executor. Então, seja um excelente executor na hora da prova. Então, treina esse roteiro, pelo amor de Deus. Testa diversas vezes para ver o que é que mais vai gerar performance para você, porque na hora da prova, lembrando, você precisa ser uma excelente pessoa que vai executar um roteiro, e não uma pessoa que vai criar na hora da prova um caminho diferente ali que você provavelmente nunca testou, beleza? Vamos lá. É super interessante que a gente lembre que existem recursos que na hora da nossa prova vão poder ajudar ou atrapalhar a gente se a gente não souber manipular muito bem. E esses 3 recursos que são limitantes são tempo, que é a moeda mais valiosa ali na hora da prova, energia, lembrando que se você usar mal questões que são mais difíceis no começo da prova, que vão drenar boa parte da tua energia, isso ali pode prejudicar na sequência da nossa prova. Então, tem que saber colocar cada questão no seu devido lugar. Então, energia é uma coisa que a gente vai priorizar. Dentro de energia, a gente pode lembrar também que a alimentação é crucial. A gente precisa dar pausas para ir ao banheiro lavar o rosto, para aquilo meio que volte o fluxo sanguíneo, para a gente ter uma oxigenação um pouco mais equilibrada. Então, lembra que energia é um fator, sim, limitante que você precisa gerenciar bem. E outra coisa é conhecimento que vocês vão, basicamente, aprender muita coisa durante a preparação e aprender a se virar com o que você extraiu durante o ano na hora da prova. Lembrando que na prova do Enem, eles são extremamente criativos em criar situações que a gente não viu ao longo do ano. Mas se você entendeu bem a teoria, entendeu as bases conceituais daqueles fenômenos, por exemplo, você vai conseguir entender recortes ou tópicos dentro daquela questão que vão colocar você no lugar que você treinou ao longo do ano. Então, peraí, o que é que esse fenômeno ondulatório está querendo direcionar? Ah, tem um tópico aqui que fala mudança de velocidade. Então, muito provavelmente vai ser refração. Então, é interessante que você tenha conhecimento e aprenda a se virar. Então, você só vai se virar fazendo simulado. Você só vai aprender a se virar praticando, certo? Então, é isso que você precisa gerenciar. Então, são esses 3 recursos limitantes que vão alterar muito a forma como a gente vai fazer a prova. Beleza? Então tem que saber sim gerenciar isso daqui. Lembrando que para você fazer uma prova, para você gerenciar bem tempo, para gerenciar bem recurso energético e saber como aplicar isso na hora da prova, você precisa entender como é que é o padrão tradicional de funcionamento cerebral. Claro que isso aqui é uma aproximação para a média, né? Claro que pessoas que são superdotadas ou pessoas que têm TDAH, isso aqui vai ter algumas alterações. E é muito bacana que você converse ali com o teu psicólogo ou até teste muito bem antes para que você entenda onde é que o meu aquecimento cerebral, onde é que meu foco inicial vai de fato começar. Pessoas normais, elas ficam de fato bastante ansiosas durante os 20 primeiros minutos de prova. Então, nesses meus primeiros 20 minutos, eu tenho que trazer para essa etapa da minha execução da prova
coisas que me gerem familiaridade. Por exemplo, na prova de segundo dia, eu sempre começo a minha prova fazendo questões de física. Mas, Daniel, nessas questões de física, tem muitas questões que são difíceis. Você, de fato, começa por aí. Eu, particularmente, como professor de física, tendo um repertório histórico na minha vida que me aproxima, que me dá familiaridade com essa disciplina, para começar a prova, eu vou começar por essa aí mesmo aí. Então, se você, por exemplo, é um aluno que está querendo aprovação em medicina, muito provavelmente estudou muita biologia, aí você encontra uma questão de biotecnologia, uma questão até de genética, que são conteúdos de médio para difícil. Cara, se aquilo ali gera familiaridade para você, se você não vai levar tanto tempo para fazer essa questão, não tem problema colocar nesses primeiros 20 minutos de prova. Lembrando que uma pessoa tradicional vai passar esses 20 primeiros minutos de prova ansioso. Então, trazendo fatos, pontos, questões que geram essa familiaridade, vai te fazer muito bem fazer uma questão, entre aspas, difícil no começo da prova. Claro que quando essa etapa de familiaridade, quando essa etapa de ansiedade ela sair da minha vida, eu vou conseguir ficar um pouco mais calmo, aí sim eu preciso priorizar as questões fáceis, beleza? Claro que se você tiver, por exemplo, TDAH, isso aí pode mudar. Como eu te falei, testa muito antes, conversa com o teu psicólogo, para você de fato encontrar um ponto que você começa a aquecer essa etapa, né, essa etapa de foco inicial, ou se você de fato tem uma ansiedade um pouco mais generalizada, tenta conversar com o teu psicólogo se de fato aquilo está sendo normal. Os 20 primeiros minutos de prova, eu não estou perdendo minha ansiedade, estou com 2 horas de prova e a ansiedade ainda está presente, tem que conversar, porque isso aí pode ser fator clínico, tá? Às vezes um mentor não vai te ajudar nesse ponto. Tem que buscar ajuda profissional, profissionais especializados, psicólogo, psiquiatra, inclusive, vão te ajudar muito nesse ponto, tá? Então, não pensa que isso aqui é uma coisa normal para todas as pessoas. Isso aqui é uma padronização média. Então, se você tem uma superdotação, quadro de ansiedade generalizada, TDAH, isso aqui vai mudar, beleza? Então, fica ligado nisso. Beleza, depois que eu passei dessa minha etapa comum de ansiedade, perceba que eu estou numa crescente aqui de atividade neural. Eu já aqueci de fato a minha cabeça, entre aspas, e eu estou chegando numa região de pico de concentração. Aqui nessa fase é o momento que você vai colocar na tua prova o que vale mais naquele dia. Por exemplo, é um ótimo momento nesse pico de concentração a gente passar a limpa a redação. É um ótimo momento nessa crescente de atividade neural a gente colocar as questões que valem mais para a faculdade que a gente escolheu. Por exemplo, medicina UFRN vale muito natureza. Então faz muito sentido a gente fazer aqui um bloco de questões de natureza um pouco mais elevados. 35 questões, até 40 questões. Ah, Daniel, mas eu quero fazer o FRJ, lá o peso é 1 para tudo. Então faz sentido você ir fragmentando, sei lá, 15 questões de natureza, 15 questões de matemática fáceis. Depois, 15 questões médias de natureza e matemática das médias. E depois perceba que a gente vai perdendo um pouco mais de concentração, a gente vai diminuindo um pouco mais ali desse pico, né? Vai aumentando a nossa fadiga cognitiva. E nesse momento de fadiga cognitiva aparecendo, percebo que agora eu não tenho mais ansiedade, eu tenho cansaço. Então eu preciso gerenciar minha energia, eu vou fazer minha alimentação, vou me hidratar um pouco mais. Vou fazer algumas pequenas pausas de 30 segundos na minha prova. Pô, na hora que você está comendo ali, não precisa você ficar comendo e tentando ler a questão. Pô, não faz problema algum você passar 30 segundos parado ali, ó, até dando uma concentrada, descansando um pouco a vista, comendo ali a sua barrinha de cereal, a sua fruta que você levou, dando uma hidratada, é um ótimo momento para a gente ir ao banheiro, lavar o rosto, dar uma caminhada, é um ótimo momento. Então, lembrando que, em média, a cabeça dos participantes funciona assim, esse é basicamente o padrão médio de funcionamento cerebral, com a primeira zona de aquecimento, a segunda zona de pico de concentração e a terceira zona de fadiga cognitiva, tendo 2 detratores, né, no começo a ansiedade e no final ali o cansaço, você precisa inserir muito bem no teu teste, no teu roteiro de prova, o que fazer em cada momento, beleza? Então, voltando aqui, ó, quais são os momentos estratégicos mesmo, Daniel? Pico de concentração e fadiga cognitiva. Eu tenho que colocar nesse pico de concentração aquilo que vale mais para a minha prova. Se é no primeiro dia, de fato, vai ser passar limpo a redação. Se é no segundo dia, talvez, para o UFRN, que tem média ponderada, peso muito elevado para a natureza, eu vou priorizar fazer a maioria dessas questões. Se eu tenho uma faculdade que tem média aritmética uniforme, um para tudo, um para matemática, um para natureza, vale a pena a gente comparar ali 30 questões das fáceis de toda a prova, somando natureza com matemática, depois passando para as médias de toda a prova e depois, por fim, chegando na parte difícil. E perceba que no final, eu estou no momento de fadiga cognitiva, eu vou colocar ali, de fato, o que é menos relevante para a minha nota, linguagens, ou até as questões que são mais elevadas de matemática ou natureza. E lembrando que tem 2 fatores detratores na tua execução de prova, né, que é o fator ansiedade no começo, que eu vou conseguir corrigir com as questões conforto. Lembrando, se no começo da prova eu estou ansioso, eu preciso me aproximar daquilo que me dá familiaridade.
Então, Daniel, como é que você faz? Cara, eu vou fazer umas questões de física ali, para ficar mais calmo. Eu vou pegar umas questões de matemática, de geometria, para ficar de boa. No momento que eu estou ansioso, eu vou passar a limpa, ou melhor, eu vou fazer o rascunho da minha redação. Porque é uma atividade que eu posso errar. Uma atividade que, por ansiedade, eu posso escrever alguma coisa errada, mas eu posso corrigir porque eu estou fazendo um rascunho. E, por fim, a gente tem um fator, né, cansaço. Que esse fator cansaço, ó, ele é corrigido justamente com essas pausas estratégicas, como, por exemplo, essa saída ao banheiro, beleza? Então, olha só, para a gente se tornar de fato um aluno de alta performance, um aluno que vai executar uma prova com muita estratégia, a gente tem que focar nessas estratégias de otimização. Primeiro, priorização das questões. Beleza. Então eu vou precisar classificar o que é uma questão fácil, média e difícil, ser de fato um garimpeiro de questão. Lembrando que geralmente as questões que são mais fáceis são questões que exigem de você a habilidade de identificação. Identifique a função orgânica, identifique o fenômeno ondulatório, identifique qual figura plana está aqui, identifique qual é o processo de poluição indicado na questão. Então é muito comum questões na prova do Enem de identificar. E geralmente esse comando identificar são comandos de questões que são mais simples, né? Comando de questões que são mais fáceis. E vale a pena você priorizar. Questões que envolvem tópicos de matemática, teorias um pouco mais complexas, elas vão ser de fato médias para difíceis. E questões que são muito extensas, questões que envolvem conteúdos como, por exemplo, logaritmos, conteúdos que envolvem a parte de funções trigonométricas, a parte de circuitos elétricos aprofundados, de estequiometria com titulação, a parte de genética mais aprofundada, isso aí vai ser de fato questão para você fazer no final da prova. Beleza? Segundo ponto, é bom que você aprenda a organizar a tua prova por blocos, tá? Cara, como é que a gente organiza por bloco? O bloco da primeira hora, em que eu vou fazer o rascunho da redação, que é o momento que eu estou inibindo a minha ansiedade. Bloco 2 é o bloco na qual eu vou aumentar a minha concentração e executar com um pouco mais de performance aquela prova. Depois eu tenho um pico de concentração ali durante 30 minutos, que eu vou passar ali para a redação, vou fazer mais questões de natureza. Eu tenho depois um momento em que eu estou perdendo a minha concentração. Então é interessante que você organize por blocos para que, no futuro, você saiba gerenciar bem esse tempo. Então, se você passa hoje 1 hora no rascunho da redação, tenta, na medida que as provas forem passando, os simulados forem passando na tua preparação, você tenta fazer esse rascunho da redação em 50 minutos, porque esses 10 minutos que você tira daqui, outros 20 minutos que você tira do passar a limpo, você pode colocar 30 minutos a mais na prova de linguagens e ter uma performance um pouco mais acentuada nessa prova, por exemplo. Então é interessante que você organize por blocos para que a gente consiga gerenciar esses recursos, beleza? Terceiro tópico de estratégia de otimização, sistema de identificação. É super importante que você aprenda a riscar as questões que você já fez, que você circule as questões que você precisa fazer logo mais ou que essas questões são um pouco mais difíceis. Então, cria um sistema de signos, cria um sistema de simbologia, né, de símbolos, que você consiga olhar para aquela questão e entender o que é que você anotou ali, beleza? E, por fim, a redação, ela é uma prova extremamente estratégica para o primeiro dia, porque à medida que você faz redações cada vez mais rápidas, você tem mais tempo para a prova objetiva. À medida que você vai tornando um aluno executor na prova de redação, você vai ganhando também muitos acertos na prova de objetivos, na prova de humanas e linguagens, porque você fica com mais tempo para se dedicar e se concentrar naquela questão. Então, foca no primeiro dia em fazer uma redação eficiente e de maneira mais rápida, beleza? Focando aqui na parte do garimpo de questões, de novo, eu falei, né, sobre questões que você vai identificar, questões rápidas, fáceis, questões que são familiares para você, eu intitulo como questões para fazer agora. Questões que são de fato fáceis. Questões que são para fazer daqui a pouco são questões que envolvem uma certa matemática, mas eu sei fazer aquelas questões. E as questões por fim da prova são questões de fato complexas, questões que eu nunca vi aquele modelo, que podem aparecer de maneira aleatória nessa prova do Enem, beleza? Então isso aqui é a análise dos tipos de questões. Faz muito sentido também você aprender aí, como eu falei aqui na questão, ó, mapear essa prova, questões que foram feitas, questões para fazer daqui a pouco. E lembrando, o tempo é seu maior concorrente nessa prova. Então saiba de fato ler uma questão do Enem. Para que você não tangencie a questão, é super importante focar no comando da questão. O Enem vem cobrando com muita frequência questões que todas as alternativas são individualmente verdadeiras, mas só de fato uma é correta para o comando. É um erro que muita gente no passado cometia na prova de redação, que era tangenciar o tema. O pessoal meio que corrigiu isso aí, ficou de boa, tá tranquilo. O número de notas zeros vem diminuindo, porque o pessoal está se preparando cada vez melhor, porém, apareceu um novo problema que é tangenciar os comandos das questões objetivas. Cara, toma muito cuidado. Lê o comando com calma, foca se aquilo ali está no texto,
se aquilo de fato é um ponto que na alternativa, na resposta, né, foi cobrado de forma direta na pergunta, porque é muito comum existir o erro por generalização, existir o erro por tangenciamento. Então fica ligado no comando da questão, essa é a melhor forma de começar a leitura de uma questão. Vai para o comando, vê as alternativas, aí de fato vai para o texto. Então lembra que isso aí é a melhor forma de você ler a questão para otimizar tempo. Outra coisa que vai otimizar muito o tempo é você fazer a marcação pingada dos gabaritos. Como assim? Imagina que eu tenho a minha prova aqui aberta, a prova de segundo dia, e eu faço sempre a prova de segundo dia com o gabarito do meu lado. Como, Daniel? Só para fazer um pinguinho. Ah, mas isso aí não vai rasurar o gabarito, não? Lembra, esse pinguinho que a gente colocou aqui na imagem, ó, é só para você identificar que a questão número 1 você marcou letra A, a questão número 2 você marcou letra B. E isso, no final da prova, você não vai precisar fazer aquele cara crachá. Olhou para a questão, olhou para o gabarito, olhou para a questão, olhou para o gabarito. Você vai fazer isso 90 vezes? Isso cansa muito. Isso pode te gerar uma certa falta de atenção, porque você está fazendo uma coisa automática, e marcar uma outra alternativa e sair sequenciando tudo errado. Então, na hora que você está fazendo a própria prova, já dá um pinguinho no gabarito. Lembrando que você não vai mudar mais a resposta, tá? Então não vai existir rasura nesse fato. Preenche completamente e o sensor óptico só vai ler de fato quando você preencher completamente. Isso aqui, cara, otimiza muito o teu tempo. Pode ter certeza, 20 minutos, 10 minutos pelo menos, vai ser otimizado. Então, tendo visto tudo isso, eu tenho aqui uma sugestão para você de primeiro dia e de segundo dia, da forma como eu, de fato, faço a prova, como eu me preparei quando eu era estudante e hoje, como professor, como mentor, eu recomendo para os meus alunos. Vamos lá, tendo esse gráfico aqui de atividade neural, a gente começa a redação, o rascunho da redação com um ponto inicial, para diminuir aquela ansiedade. É um fator que eu posso errar. Então eu fico seguro, vou errar algumas coisas ali de fato na redação, vou errar alguma palavra, esquecer alguma vírgula, mas na hora que eu for passar limpa essa redação, no momento de pico de maior atividade cerebral, aí de fato eu vou estar mais atento e vou reler aquele rascunho que eu fiz. Entre o rascunho e o passar limpo, faz muito sentido aqui nesse momento de crescente de atividade cerebral, fazer a prova de humanas. Eu gosto de fazer, inclusive, a prova de humanas completa, porque é uma prova que é bacana, ela repete muitos modelos de questões, então uma forma muito boa de estudar humanas é fazer também questões de anos anteriores. De fato, não abandona a teoria se você precisar. Tá menos de 25 questões de prova de humanas, cara, você tem que estudar a teoria, cara, de fato. Mas se você está com 35 mais, é o momento de você aumentar de fato a intensidade dessas provas de humanas, certo? Porque você vai perceber muitos repertórios teóricos, você vai perceber muitas repetições de modelo, porque as habilidades e as competências de primeiro dia, elas são muito repetitivas. Inclusive, a prova de linguagens é uma excelente prova para você estudar por competências e habilidades, porque ela repete muito essa etapa de criação de questões. Então, a gente tem aqui ó, o rascunho da redação, tem uma prova de humanas, tem um passar limpo, já estou aqui praticamente na metade do meu tempo de prova. Vou agora para fazer a prova de linguagens, que é a prova que menos vale para mim no meu TRI, então eu vou utilizar essa prova no momento em que eu estou reduzindo, estou chegando no estágio de fadiga cognitiva. Vou deixar para passar limpo o gabarito depois, e por fim eu deixo aqui para o finalzinho a parte de pendência. Então lembra, no momento inicial eu preciso reduzir a ansiedade, eu vou fazer uma coisa que é passível de erro, rascunho de redação. No final eu estou fazendo uma coisa que vai valer menos na minha nota, porque eu estou no estágio de fadiga cognitiva e é super interessante que você dê pausas para ir ao banheiro, para gerenciar melhor a tua energia antes de passar limpo essa redação e antes de passar limpo o gabarito. Lembrando que no segundo dia eu fiz uma coisa um pouco mais focada na média aritmética simples, que seria o quê? Primeiro momento da prova eu estou um pouco ansioso, vou utilizar essa etapa para fazer questões conforto de fato, questões que são de níveis variados. Não vou olhar para o nível nesses primeiros 20 minutos. Depois eu vou dividir minha prova entre questões fáceis, médias e difíceis, fazendo essa parte de comparação entre natureza e matemática. Vou fazer 15 fáceis de natureza, 15 fáceis de matemática. Isso aqui é para quem tem uma média simples, né? Por exemplo, o FRJ. Aí eu separo esses três momentos ó, nas questões médias, fáceis, médias e difíceis. Se você for fazer, por exemplo, o FRN, medicina UFRN, que prioriza muito natureza, faz muito sentido você pegar nesse primeiro momento aqui a maior parte das questões de natureza. Eu, particularmente, quando estou fazendo a prova do Enem, eu faço minhas questões conforto ali entre física e matemática, depois tento fazer a parte de natureza o maior volume possível, vou fazer matemática, depois tento fazer aquelas pendências de natureza e depois estou passando a limpa ali meu gabarito. Mas isso aqui ó, é uma estratégia muito bacana, focando em reduzir a minha ansiedade, priorizar questões fáceis, médias e difíceis para respeitar a coerência pedagógica do TRI. Lembrar que quando eu for passar o gabarito é interessante ir ao banheiro de novo para você
lavar o rosto, oxigenar ali e pegar depois as minhas pendências. E para a gente fechar, gerenciamento de tempo de prova. Eu falei que seria interessante você blocar as etapas de estudo, porque você vai começar a entender quanto tempo você passa em cada bloco. Por exemplo, Daniel, não estou conseguindo terminar a prova porque linguagens não estou conseguindo dar tempo para ela. Cara, você tem que entender quanto tempo você gasta em cada ponto. Por exemplo, esse aluno no simulado 4, ele passava 1 hora no rascunho da redação. A gente tentou otimizar esse rascunho para 50 minutos. Beleza, ele já economizou 10 minutos. Na hora de passar a limpo, ele passava em 1 hora. Perceba que da prova 4 para a prova 12, ele reduziu 20 minutos no passar a limpo. Ele se tornou uma pessoa mais habilidosa na redação de fato. Então a gente teve aqui 30 minutos de economia. Adivinha onde é que a gente inseriu? Dentro da prova de linguagem. Então ele saiu de 1 hora para 1 hora e meia e, consequentemente, teve mais tempo para ler essas questões com calma, acertou de fato mais questões. Então é isso, 20 minutos de mentoria aprofundada sobre o que de fato vai fazer você aumentar de nota aí na prova do Enem.